Vamos aí, classificação do grupo D. São Paulo passou na liderança, primeiro lugar com 14 pontos, o Libertad na segunda colocação com 9, Alianza Lima 5, Tajeres 4. Então São Paulo passando com muita folga para o segundo colocado e hoje conquistando mais uma vitória em cima do Tajeres. O Luciano salva o jogo, consegue marcar mais para o final da partida e tivemos mais um gol no primeiro tempo com o... Quem marca o primeiro gol do São Paulo é o Sabino, meu vizinho, inclusive. Grande Sabino. Também é meu vizinho, Sabino. Um beijo pra ele. É uma comunidade, parabéns. Hein, é uma comunidade de jogadores do São Paulo, praticamente. do São Paulo e do Palmeiras. Ela e mora é muito querido, Sabino. Ela mora entre os CTs. Ela tá sempre em cima do muro ali, entre os CTs. Muito querido, Sabino. Inclusive, Marcou tá feliz da vida. Bom, vamos lá, então. É um São Paulo com o Zubeldinha cheio de desfalques. Um time fora, né? Impressionante a quantidade de desfalque do São Paulo e ainda assim sendo eficiente para fazer um 2-1. São Paulo estava sem 10 jogadores e entre eles, obviamente, estão os jogadores que mais desequilibram. Alisson, Lucas, Oscar. Tem um detalhe que é pouco falado. O Zubeldia tem sido obrigado a escalar jogadores que estão fisicamente sem condições de jogo. Não porque estão lesionados, mas estão arrebentados, porque não conseguem desempenhar como é necessário, mas não tem quem pôr. E aí, entre esses, eu posso citar aqui o André, posso citar o Lucas Ferreira, que ainda é um jogador muito jovem, 17 jogos pelo São Paulo, time titular, tem um gol e uma assistência. Teve que poupar o Luciano, porque o São Paulo tem jogo final de semana e o Campeonato Brasileiro é mais urgente para o São Paulo pela colocação do que era a Libertadores. Lógico. Então, é muito óbvio que o São Paulo ia ter dificuldade contra o fraco time do Tajeres. Essa é uma das piores versões do Tajeres que vi em muito tempo. E aí, entra a questão também do jeito que a partida é jogada, quando eu falo de arbitragem, né? Porque sobe abraço pra cá, o árbitro usa um critério meio estranho em alguns lances, usando critérios diferentes para as equipes. No lance do gol do Tajeres, por exemplo, acontece isso, porque tem uma falta muito clara no Alves antes e o lance é quase igual. O Wendel viu a falta que o Alves sofreu e ele faz um lance exatamente igual e tem a falta ali, e tem o erro da zaga do São Paulo. O Paulo não jogou bem, vamos ser bem claro, mas ganhar do Tajeres e terminar, porque os problemas aconteceram durante toda a fase de classificação da Libertadores, com a segunda melhor campanha entre todos os times, e o São Paulo só pode ser ultrapassado pelo Central Córdoba, que precisa golear amanhã fora de casa a LDU, que é muito improvável para o São Paulo perder a segunda colocação. É um enorme feito, porque o São Paulo, vou ser bem direto, termina na segunda colocação na classificação geral, no meio de um mar de problemas e do técnico tendo que arrumar solução em todos os jogos, sem exceção, seja zagueiro jogando na lateral, jogando sem primeiro volante, lançando o jogador da base que não tem rodagem, e mesmo assim o São Paulo termina com uma bela campanha e vai ter pelo menos nas oitavas de final o direito de decidir no Morumbi. Pois é, colocou na base, né? Colocou os jogadores da base no banco e ainda teve que entrar com jogadores, realmente uma situação muito complicada do São Paulo. Então tem a parada também para o Mundial, que é essencial para conseguir recuperar esses jogadores. Eu acho que o São Paulo tem um elenco assim bem curto, os próprios jogadores falam disso. Você falou sobre os favoritos, não dá para descartar o São Paulo campeão da Libertadores. Se o São Paulo tiver Lucas, Oscar, os principais jogadores, vamos ver quem o São Paulo vai vender, porque o São Paulo hoje é um time que vende, não é um time que compra na janela de transferências. E se, obviamente, quando voltarem o time taticamente funcionar, tiver uma boa sintonia, dá para o São Paulo brigar pelo título, mesmo sem ser um dos principais candidatos. E tivemos uma grande polêmica no final dessa partida com o Bobadilla e o jogador Navarro, venezuelano, que joga no Tajeres. Vamos ouvi-lo e já vamos contextualizar o que aconteceu nessa partida. Realmente es lamentable hablar de este tipo de cosas, pero yo cuando nos hacen el 2-1, yo le digo al árbitro como que apure rápido porque creo que, no sé, no me acuerdo el nombre del que hizo el segundo gol, Luciano creo que fue, le estaba dando prácticamente la vuelta al campo y yo le decía al árbitro como que lo apure porque necesitamos jugar. Y de la nada Bobadilla viene y me dice como que no, que ustedes siempre hacen tiempo. Yo le digo, ¿qué tiempo? Si van ganando. Y ahí me dice venezolano muerto de hambre. Lamentablemente no teníamos más sustituciones y por el trabajo que hace mi compañero no quise salir al campo, dejarlo con un jugador menos. Y bueno, terminé el partido literalmente, mi cabeza no estaba ahí en ese momento. No, que se haga justicia, que esto no puede seguir pasando. Porque me acuerdo el año pasado que vinimos acá, a 2 jugadores nuestros los metieron allá con la policía. Y se vuelve todo un escándalo cuando a equipos brasileños le dicen este tipo de insultos.
y ahora que no, bueno, me tocó a mí, primera vez en mi vida que me pasa esto y es lamentable, la verdad, es lamentable hablar de esto porque uno después del partido lo que tiene que hablar es cosas del partido, no tiene que hablar cosas de racismo o que X jugador te dice cualquier cosa, pero bueno, no sé, yo realmente no hablé mucho con el árbitro lo que me decía como que no había escuchado lo que Bobadilla había dicho porque creo que estaba un poco lejos, pero es lamentable esto, la verdad. Bom, temos algumas informações do Eduardo Afonso. O Navarro, ele prestou depoimento na polícia. O Bobadilla foi embora antes do depoimento do Navarro. Os policiais não encontraram o Bobadilla no vestiário, foram até o vestiário para chamar e levar o Bobadilla para que ele também prestasse depoimento nesse caso. O São Paulo não confirma que ele vai prestar depoimento amanhã e o São Paulo não vai soltar nenhuma nota antes de ter acesso à denúncia. Amanhã, então, o São Paulo está de folga, veremos quais serão os próximos passos do São Paulo. Bom, então tem o Navarro acusando o Bobadilla de xenofobia, ele chorou muito em campo e é muito lamentável. Claro, tudo isso vai ser investigado, mas é muito lamentável, se realmente aconteceu desse jeito, é muito lamentável que estejamos vendo uma cena como essa, tão triste, no nosso futebol. A gente luta tanto contra o racismo, luta tanto contra, vamos proteger as minorias, chega de xenofobia, todo mundo tem tanto cuidado e aí acontece algo desse tipo. Não dá pra gente aceitar isso. Obviamente não dá, a frase é nojenta. Se ela foi de fato dita pelo Bobadilla. Acho que assim, o Navarro não teria motivos para inventar isso. O Navarro de fato estava chorando em campo, o Navarro não quis falar, né? Isso me chama atenção também. Porque na saída de campo ele foi entrevistado e ele não quis falar a respeito. Só quero ir para minha casa. Exatamente, só quero ir para minha casa. Então assim, me parece assim que parece tudo, né? Assim, a gente não consegue realmente imaginar que tenha sido tudo orquestrado pelo Navarro para criar toda essa cena. Tem que sair daí para uma novela, para um baita artista. E outra, o Bobadilla sair direto para casa também, né? Quer dizer, como quem diz, deixa eu sair daqui antes que dê problema. Antes que dê flagra, né? Realmente. Não é a melhor das atitudes para quem pretende, se é que pretende, defender, alegar a inocência em relação a esse episódio. Então, e aí o Navarro tem toda a razão, embora ele fale, né, quando ele fala, escândalo dos brasileiros, talvez ele... Aí parece que a gente exagera quando times brasileiros ou jogadores de times brasileiros são alvos de racismo e aí ele está equivocado. Mas ele é a prova, né? Porque ele está chorando. Exato. E agora, ele tem toda a razão que assim, a gente tem que agir exatamente como a gente age quando a ofensa vem de um clube, de um jogador estrangeiro. Não tem camisa e não tem nacionalidade. Exatamente. Exatamente. Então é isso, e o Bobadilla deveria já ter falado. Se não falou, né? O Ferrarese é venezuelano, deve ser bom o clima, porque é a nacionalidade dele, né? Ele foi convocado para a seleção, é o único convocado do São Paulo. No time dele, se ele disse isso, também tem um humor de fora, na visão dele. Isso é terrível, né? E assim, o curioso é que os jogadores se perfilaram, isso tem acontecido em todos os jogos da Libertadores. Eles ficam perfilados em torno do grande círculo, e ali tem um momento que a Conmebol tenta fazer uma reflexão do racismo. Protocolo, tem que ser feito. Sim, o racismo, xenofobia, eles são irmãos. Assim, eu não consigo diferir, para mim é a mesma coisa. Assim, é tão pesado um ato do racismo quanto de xenofobia. E é crime, não é menos. Não é menos. Ele não é um menor. Ele não existe uma escala aí. É a mesma coisa. É triste. Agora, vamos ver. Além de todas... De 0 a 10, qual é a chance do São Paulo ganhar o Tetra em 2025? O São Paulo tem sido muito copeiro nessa temporada e isso pode dar alguma chance. Mas, por outro lado, tem sido também muito irregular. Eu vou dar, de 0 a 10, 6. Eu não acho muito, sendo muito sincero, ali um 6, 5 ali no máximo, porque o Zubeldia está com problemas em relação às lesões, né? Ele ainda está tentando encontrar um ajuste na equipe, principalmente a posição do Oscar, perdeu o Caleri lesionado, então tem o Lucas Moura que também não está jogando, não está conseguindo jogar, então acho que o Zubeldia está fazendo o que pode. Olha, eu acho que o São Paulo vai lutar para não cair no Brasileiro, acho que não vai longe na Copa do Brasil, mas na Libertadores vai dar trabalho, como é tetra, então a chance para mim de 0 a 10 é 4 para o título do Tricolor na Libertadores.
teve uma situação aí, né, lamentável na partida. O Raí estava lá, também vou perguntar pro Bruno, pro Piperno, que foi a situação do Bobadilla com o Navarro, jogador do Tajeres, que é venezuelano. Ele chorou quando foi falada, né, a situação, que o Bobadilla, numa discussão, falou venezuelano morto de fome, né? Foi o que aconteceu, eu acompanhei lá a cobertura do Raí nas redes sociais da Jovem Pan Esportes, e é lamentável, é assim, é sempre muita babaquice, sendo bem direto, quando alguém explora uma situação ali negativa ou até de inferioridade racial de um outro adversário para fazer agressão. Então, eu sempre vou ser contra. Agora, eu também trago um contraponto, tá? Porque tem muita gente que não critica o sistema da Venezuela de governo, né? Aí eu vou dar uma opinião, eu nunca falo de política aqui, mas eu vejo pouca gente na nossa imprensa chamar a ditadura comunista da Venezuela de uma ditadura comunista, cobrar do governo brasileiro que cobre da Venezuela em vez de ficar posando fotinho com o ditador. Então, se mostrar agora, nossa, eu estou indignado que jogou isso na cara do venezuelano, mas eu tenho autonomia para falar porque eu fico indignado com o governo ridículo e corrupto que tem naquele país e que muitas vezes não é exposto pela mídia do Brasil como deveria. Então tem muito jornalista aí que está indignado, mas que mostra pouca indignação com o regime ditador que leva o povo venezuelano para a fome. Eu acho que é nossa função muito mais expor esse governo corrupto, safado e ditador do que só falar, nossa, que agressão. Porque se o povo venezuelano passa o que passa, se o Navarro chorou hoje por ser humilhado pelo Bobadilla, que errou feio por humilhar o povo, porque ele tem que humilhar o ditador maldito que está lá, aí eu acho que o buraco é mais embaixo. E eu cobraria da nossa mídia, em vez de só mostrar indignação agora, nossa, fez isso. É muito pior quem faz o povo venezuelano passar o que passa e que faz o Navarro chorar por escutar dos outros. O Bobadilla não deixa de ter sido muito, mas muito fora de noção, porque eu não posso xingar aqui, porque pode gerar processo. Ele não deixa de estar muito errado. Agora, eu acho que nossa mídia podia cobrar muito mais do que esse governo corrupto faz com o povo venezuelano e faz eles passarem por isso. Fábio Piperno, Bruno Prado, Raí, que estava lá no estádio. Bom. É uma situação bizarra o que aconteceu no Morumbi, mas eu queria ver os coleguinhas da imprensa que se mostram tão indignados, se mostrarem mais indignados com a ditadura que tem na Venezuela, muitas vezes acobertada no Brasil. Bom, então são duas coisas diferentes. Primeiro, se existe uma coisa que a humanidade até hoje não conseguiu inventar, é uma ditadura boa, que trabalha em benefício do seu povo. Jamais ouvi isso no mundo. E a da Venezuela é uma ditadura que, consequentemente, é um regime muito ruim para o seu povo. Então, se eu pegar, por exemplo, editoriais e capas de veículos importantes, estou falando agora, vamos lá, vamos pegar veículos impressos para a gente não ir muito longe. Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Jornal O Globo, Revista Veja, todos eles têm muitos editoriais e críticas ao regime venezuelano, chamando-o daquilo que de fato ele é, ou seja, uma ditadura. Aliás, se padronizou nesses jornais, inclusive, de chamar o líder venezuelano de ditador. Agora, aí tem uma outra coisa, pilhado, que é o fato de que, por exemplo, o Romero do Corinthians, ele é um jogador paraguaio que muitas vezes ele criticou brasileiros com razão, porque ele reclama sistematicamente de que o Paraguai é tratado aqui no Brasil muitas vezes como um país de segunda classe e com preconceitos. E não são poucas as vezes em que o Paraguai é associado a um país
de produto falsificado, de contrabando, isso aqui. Brasileiro adora associar o Paraguai a isso. O uísque paraguaio, não sei o que paraguaio, dando uma conotação sempre negativa. Ora, se o Brasil sempre, muitas vezes, faz isso com o Paraguai, como é que um paraguaio vai falar isso, vai fazer exatamente a mesma coisa com um venezuelano que vive esse momento de escassez, de carência e tudo mais que você falou? É verdade, sim, a Venezuela tem todos esses problemas, o que não dá a um paraguaio, aliás, a ninguém, o direito de debochar disso. Da mesma forma que o Romero tem razão quando ele reclama de manifestações de brasileiros que, de certa forma, subestimam o Paraguai. Agora, ele tendo falado isso, Piperno, né? Porque tem que se provar se realmente ele falou. Isso aí foi o que o que o zagueiro do Huracan falou. O treinador falou que teve xenofobia. O próprio Navarro depois falou, não falou, Raí? Falou, ele passou na zona mista bem depois, né, do jogo. Ele sai, só rapidinho para contextualizar o que aconteceu, sai o gol do Luciano, tem ali a confusão, né, o gol do Luciano aos 45 minutos do segundo tempo. E aí tem um entreveiro e começa uma conversa e o jogo fica muito tempo parado, né? E aí as imagens da transmissão mostram o Navarro chorando muito e a gente ficou ali, né, na tribuna acompanhando o jogo sem entender o que tinha acontecido. Quando o jogo acaba, o Bobadilla sai muito rápido do campo. O juiz apitou o fim do jogo, ele foi embora. Ele desceu pro vestiário e aí depois até uma apuração do nosso colega, o Felipe Ruiz, lá do Globo Esporte, deu conta de que o Bobadilla foi embora do estádio. Acabou o jogo, ele foi pro vestiário, pegou as coisas dele e foi embora. Tanto que amanhã ele vai se apresentar à delegacia que cuida desses crimes para prestar o seu depoimento. Porque o jogador do Tajeres, o Navarro, ele sai do campo e vai direto para uma espécie de delegacia que tem lá no estádio. E ele fica lá durante muito tempo, durante mais de 1 hora ele ficou lá, para ser ouvido e deu o depoimento dele. A gente estava na zona mista, passaram alguns policiais em direção ao vestiário do São Paulo, só que eles voltaram muito rápido. E a gente não sabia ainda dessa questão de que o Bobadilla tinha ido embora. E aí, depois de toda essa confusão, né, mais de 1h30 que o jogo tinha acabado, ele passou pela zona mista e aí ele deu essa declaração de que o Bobadilla o chamou de venezuelano morto de fome quando acabou saindo o gol que deu a vitória, né, pro São Paulo do jogo. Só para contextualizar o Navarro, né, Raí? O próprio Navarro falou isso. Ele mesmo, ele passou pela zona mista, parou lá, só deu essa declaração, respondeu umas 2 ou 3 perguntas, mas ele mesmo disse que essa foi a frase que o Bobadilla usou para se referir a ele. Agora, uma pergunta aqui, Bruno, Piperno, se vocês souberem. A gente sabe que racismo aqui no Brasil é crime. Xenofobia é crime, sim, porque ele foi na delegacia. Sim, xenofobia também é crime no Brasil. E o que pode acontecer com o Bobadilla? Então, nessas próximas horas, ele vai à delegacia, é DRAD, se não me falha a memória que chama, para prestar o depoimento dele e aí a gente vai ter aí as consequências, né, desse caso. Esportivamente, Pilhado, a gente teve um exemplo nessa Copa Libertadores. Um jogador do Alianza Lima, do Peru, ele fez um comentário se referindo à torcida do Boca no jogo em que eles fizeram na fase prévia, né? O Alianza Lima eliminou o Boca. E ele chamou os torcedores do Boca de bolivianos. E ele pegou uma suspensão de 3 jogos. Ele não jogou boa parte da primeira fase. Não me lembro agora exatamente o nome dele, mas era o camisa 10 do Alianza Lima, que inclusive estava no grupo do São Paulo. Cepelini, lembrei aqui, Cepelini. Ele se dirigiu aos torcedores... Uruguaio, Disse que os torcedores dos argentinos eram bolivianos, né, no jogo entre eles lá na Bombonera. Então ele tomou um gancho de 3 partidas. O Tabata, quando jogava no Palmeiras, fez um gesto de macaco no jogo e ele também tomou um gancho de 60 dias, algo assim, se não me falha a memória. Então, esportivamente, a tendência é que exista uma punição para o Bobadilla. Agora, na esfera criminal, a gente vai precisar ver os próximos passos aí a partir de amanhã. E agora ele não pode ser preso em flagrante porque já foi. Sim. Muita gente até alega que ele teria ido embora do estádio por isso. Também para não ter a possibilidade de flagrante. Então ele vai prestar o depoimento, aí provavelmente será liberado e pode ter um processo. Aí vamos ver o que ele vai falar, né? Tem que ouvi-lo também. Ele, como qualquer um, tem direito à defesa, né? E aí não estou duvidando do que o jogador falou, só sou muito cuidadoso em relação ao direito de defesa, que acho que todo cidadão tem que ter, né? Longe de duvidar do que o Navarro falou, e ele estava realmente muito emocionado, muito triste. Então amanhã ele vai prestar esse depoimento e vamos ver se ele vai confirmar, se ele falou isso mesmo, se ele vai confirmar no depoimento ou não, ou vai negar, e aí vão ter que buscar provas, né? Então amanhã, provavelmente, né, pela informação do Felipe Ruiz, ele vai depor. Só um último detalhe muito... Raí, Claro.
Eu preciso finalizar aqui o nosso Canelada. A gente vai amanhã no Bate-Pronto continuar esse assunto, trazer todo o desdobramento aí desse assunto. Agradecendo a cada um de vocês, foram 28 mil pessoas ao vivo hoje aqui no YouTube. E amanhã tem o Bate-Pronto, a partir de meio-dia, no YouTube da Jovem Pan Esportes e na rádio Jovem Pan. Usted me surpreende também, Zubeldia. Você também é parte do mundo atual. Júlio, você comenta, mas eu fiquei bastante decepcionado com o Zubeldia. Não, eu tô com você e eu acho que se você falar sobre o Zubeldia, possivelmente eu vou assinar embaixo. Eu acho que ele mandou muito mal, Tomás. Acho que ele foi muito mal, porque é engraçado. O que ele quer dizer com essa coisa de o mundo atual, né? Quer dizer, o mundo atual, ele entende cada vez menos o mundo atual, porque no mundo atual as pessoas não aceitam mais esse tipo de ofensa caladas, como era até pouquíssimo tempo atrás, né? Então eu acho que o mundo atual está melhorando. Ainda que eu acho que o mundo atual seja meio maluco mesmo, mas nesse sentido eu acho que ele está melhorando. Acho que ele mandou muito mal, Tomás, porque a pergunta foi um pouco longa também, poderia ter sido um pouco mais direta, mas, cara, era um pedido para ele como um estrangeiro num outro país. E a gente acabou de ter também um baita bafafá, porque o português do Flamengo falou uma coisa e o português do Palmeiras falou do jeitinho brasileiro, que existe, é parte da nossa cultura e pode sim ser falado por nós e por estrangeiros. O jeitinho brasileiro existe e é péssimo. Quem o nega vive em outro mundo. Mas enfim, fecha parênteses. Então, quer dizer, estamos nessa coisa, né? Acho que o Brasil nunca foi tão aberto para estrangeiros, definitivamente não no mundo atual e não no esporte, no nosso esporte preferido, que é o futebol. Então, tem muita gente tentando se encontrar e quando acontece um negócio desse no gramado, é óbvio que o Zubeldia podia se manifestar, né? Olha, não é legal, não foi bacana, me colocam no lugar do Navarro, realmente vamos dar todo o apoio para ele, depois eu vou conversar com o Bobadilha para ver exatamente o que aconteceu. Perdeu até a chance de defender o Bobadilha, falando, é um menino bom, ele talvez tenha se perdido nas palavras. Exato. E se eu tivesse nessa coletiva, eu deixava, na última pergunta, eu ia fazer de novo a mesma pergunta. Então agora já falou aí? Já falou aí do São Paulo primeiro, com os inconvenientes, os meninos de 17 anos? Então agora vamos falar agora desse tema, porque esse tema importa. E talvez a primeira pergunta da coletiva pudesse ser assim: ô Zubeldia, quando é que você vai acalmar? Porque até num jogo que não valia tanto, você tomou cartão amarelo e vai desfalcar o São Paulo nas oitavas de final. O Zubeldia está suspenso para o primeiro jogo do São Paulo nas oitavas de final da Libertadores, porque tomou outro amarelo hoje. Júlio, e esse foi o tema da primeira pergunta. E por isso que ele estava tão bravo. Bom. Então porque a primeira pergunta é sobre o cartão que ele tomou, que é uma pergunta absolutamente pertinente. Porque o São Paulo classificado já estava. O São Paulo primeiro do grupo, a chance era de 90%. Então as grandes novidades foram... Não é uma novidade, mas as notícias foram: o Zubeldia toma o terceiro amarelo, o segundo, não sei, na Libertadores, e está fora das oitavas de final do jogo de ida. E um caso de xenofobia de um jogador do Zubeldia. O que ele queria que perguntasse? Não, ele queria que perguntasse da vitória contra o poderoso Tajeres, que chegou entre os últimos do Campeonato Argentino e fez uma Libertadores lamentável. Então, assim, eu acho que o Zubeldia foi mal. Ele simplesmente foi mal. Ele poderia ter aproveitado a chance para fazer alguma coisa diferente.